casamento do Luiz Felipe com a Estela está marcado para o dia 1º de dezembro agora. E a julgar pelo apartamento do noivo, publicitário, corintianíssimo, que ostenta com orgulho fotos, vídeos, livros, camisas e tantos souvenirs do alvinegro, a noiva teve de aceitar um detalhezinho extra que será incorporado à cerimônia. Tirando a decoração, que é toda preta e branca, não tem nada do Corinthians. Não vai ter distintivo, mas as cores. Uma mera coincidência? É coincidência, tá na moda, entendeu? O Corinthians tá na moda. A Estela preferiu chutar para escanteio aqueles ciúmes que muitas mulheres têm em relação ao futebol do namorado ou do maridão. Tanto que a relação deles se desenvolveu e vai dar em casório. Eu até reclamava um pouquinho, puxa vida, mas você vai em todos os jogos, precisa em todos os jogos e tal. Aí a gente entrava em conflito até que eu comecei a entender. Eu falei, não adianta eu querer. Se eu quiser ficar com ele, eu preciso aceitar. Se ele tivesse que escolher entre Corinthians e a mulher, ele ficava com Corinthians. Então eu já sei que quarta, domingo e de vez em quando no sábado, à noite, o finzinho de tarde é só dele e eu não tenho espaço. Mas ele sabe compensar direitinho nos outros dias, ele me dá toda a atenção que eu preciso. Quem também já sofreu as consequências da paixão do Luiz Felipe pelo Corinthians foi o papagaio do cara, que está aprendendo o hino do clube. O nome da vizinha verde? Ronaldo, que certo dia bateu asas e voou. Uma vez ele quase fugiu num Corinthians e Atlético Mineiro. Quase fugiu, não, ele fugiu. Né, no gol do Adriano. Ele saiu voando aqui pela janela e foi embora. Mas por quê? Porque na hora do gol a gente gritou, começou a comemorar, acho que ele quis comemorar também e assustou e saiu gritando por aí. Papagaio, não é periquito não, né? Periquito Fique não. bem Periquito, claro que é um papagaio. Periquito tá não é um periquito tá caindo, gordo. periquito tá caindo. Periquito tá caindo, periquito vai cair. Se Deus quiser, periquito vai cair. Ano perfeito, né? O carinho pelo animal de estimação é visível. O amor pela Estela é assunto particular. Já a paixão pelo Corinthians vem de berço. Minha avó bem fanática, minha avó adora esporte. Ela fica sentada no sofazinho dela, vendo futebol a tarde inteira. O jogo do Corinthians ela me liga, perguntando se eu vou no jogo, para eu ficar calmo, que vai dar tudo certo. Eu dei uma camisa do Corinthians para ela com o nome dela. Ela sempre fala só, jogo do Corinthians, eu boto a camisa do Corinthians e fico aqui vendo o jogo. Um dos grandes momentos do Luiz Felipe como torcedor foi a conquista do Mundial da FIFA em 2000. Manto sagrado e ingressos estão eternizados na parede. E a ida ao Maracanã não sai da memória. Como é que você conseguiu o ingresso? A gente parou na fazendinha para comprar, tava uma fila gigantesca. Eu falei, vou dar uma andada, né, para ver. Eles ficaram na fila, lá no final da fila. E eu fui lá para frente para ver como é que tava. E fiquei do lado de um guichê que tava fechado. De repente o guichê que abriu foi exatamente o que eu tava. Tipo, quando tem que acontecer, acontece. Né? Além de sorte, torcedor que se preze precisa de rituais. Todo jogo do Corinthians eu escrevo no Facebook, Jogai por Nós. Todos os jogos, tanto no Facebook quanto no Twitter, eu boto Jogai por Nós. Eu paro o carro no mesmo lugar, sempre para ir para Pacaembu, eu vou pelo mesmo caminho, com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos. E paro o carro no mesmo lugar, no mesmo flanelinha. Luiz Felipe ficou frustrado recentemente. Foi em todos os jogos do Timão no Pacaembu durante a Libertadores, menos na final. Assistiu em casa. Porém, contudo, entretanto... Mas você deu uma passadinha no estádio no dia do jogo? Antes, fiz o mesmo caminho que eu faço todos os jogos, eu parei o carro no mesmo lugar, fui até a frente do Pacaembu, tirei uma foto lá, fiquei um pouco lá curtindo o clima da final, aí eu voltei para casa. Corinthians campeão da América e promessa paga. Eu não gosto muito de música sertaneja, né? E quando o Corinthians está jogando a Libertadores, além de eu deixar a barba crescer e só cortar a barba depois que ganhasse o título, eu falei que se ganhasse eu ia numa balada sertaneja e ia dançar. Todas as músicas. Que você mais odeia. As músicas que eu mais odeio. Mas ele dançou bonitinho. Acabei tendo que dançar também. Eu quero tchá, 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 tchá.
O mais curioso dessa história toda é o seguinte: o Luiz Felipe foi um grande estrategista. Vai vendo. Como dissemos, o casamento será em 1º de dezembro e a lua de mel começa na véspera da decisão do Mundial Interclubes. E ele articulou muito bem um golpe perfeito na Estela, com a melhor das intenções. Na verdade, a gente tinha fechado, meio que fechado, a África do Sul. O Corinthians sempre tomou pau na Libertadores, né? Mas esse ano eu tava confiante que a gente ia ganhar, não sei porquê. Aí eu falei para ela se a gente não podia ver, para fechar o Japão, para ver quanto que era a passagem, essas coisas, né? Isso antes de começar a Libertadores. Isso era no primeiro ou segundo jogo da primeira fase. Então eu achei legal, só que eu não tinha ainda associado ao Corinthians. Então depois que a gente fechou a viagem, é que ele veio com o lema dele, né, dos últimos meses até o Corinthians ganhar. Vai que ganha, vai que ganha. E ganhou. Então, na verdade, essa lua de mel tá um pouquinho confusa agora, porque não seremos mais só nós dois. Já tem um amigo dele que tá garantido que vai também. Então, nesse primeiro momento de jogo, definitivamente não vai ser lua de mel. Mas depois a gente vai visitar algumas outras cidades. Aí, nesse momento que aí sim estaremos só nós dois, aí eu quero fazer da viagem a nossa lua de mel de verdade. E assim, Luiz Felipe, Estela e o Corinthians estão unidos para sempre. Ups, esqueci do Ronaldo.